Olá, senhoras e senhores, muito bom ter vocês aqui com a gente para a gente começar a realizar um estudo fundamental que é o zodíaco, a mandala astrológica. Sempre que a gente fala em planetas, nos signos, as casas, a gente fala sempre as casas nos signos, sendo os signos um elemento fundamental da astrologia humanista. Então, a gente parte desse lugar. Vamos entender com profundidade hoje o que significa esse zodíaco, essa mandala astrológica. Vamos entender qual é a visão de Dan Rudhyar. E por isso, eu lembro vocês que tudo que a gente vai conversar hoje sobre o zodíaco é a partir da obra do grande Dan Rudhyar, fundador da astrologia humanista, que eu considero uma grande referência para mim. E o livro, inclusive, fica para vocês, né, para quem quiser buscar para ler dentro dessa nossa série de livros raros, é o livro O Ritmo do Zodíaco, O Pulsar da Vida, um livro fantástico para você compreender, né, qual é a interpretação humanista do zodíaco, entender esses arquétipos desse grande símbolo, né, da estrutura de um ciclo de um ano, para você entender as minúcias disso, que a gente leva para a vida, nos ciclos dos planetas. Quando a gente estuda os planetas, a gente o ciclo de Saturno, o ciclo de Júpiter, de Vênus, sempre tem a estrutura dos ciclos que está presente também na mandala, da mandala astrológica, está presente nos nossos dias, que é um ciclo, a mandala astrológica que representa o ano, uma hora é um ciclo, a vida toda é um grande ciclo, uma revolução solar é um ciclo. Então, compreender a natureza, os momentos críticos dentro de um ciclo de vida, considerando que a mandala astrológica é fundamental para se aprofundar no conhecimento astrológico e usar isso como meio de autocompreensão, né, para a gente caminhar evolutivamente, buscando a totalidade. Inclusive, Rudhyar, ele traz essa questão que Jung fala muito, né, na obra de Jung, lembrando que a astrologia humanista, ela tem uma base muito forte da psicologia profunda, que a busca por evolução, na verdade, é uma busca por totalidade, né? Não é uma questão assim da gente buscar perfeição, não agora, nesse momento evolutivo, mas a gente buscar integrar, né, todo o que somos, todos os polos de nós mesmos, né? A nossa luz, nossa sombra, integrar tudo isso. E, inclusive, já que a nossa vida ela é também um grande ciclo, dentro da mandala astrológica a gente também vê essas polaridades que precisam ser integradas e não vistas com antagonismo, não é mesmo? Então vamos embora, vamos começar a entender um pouco mais sobre o dia, fica comigo aqui. Lembrando de uma coisa, mas sobre o dia não, perdão, que também sobre o dia, mas sobre o zodíaco. Outra coisa, hoje a gente vai aprofundar bastante nesse sentido do zodíaco, vai entender onde é que a gente convenciona ou se é natural a escolha de onde começa o ciclo aqui do ano, né? Onde que se inicia o significado de cada momento dentro do ciclo de um ano, considerando os 12 signos do zodíaco, os momentos críticos dentro dele, né? A gente vai compreender tudo isso e depois que a gente entender isso, ver de uma forma geral, nos próximos encontros a gente vai começar a abordar de forma específica os signos. Mas antes disso, é muito importante vocês compreenderem tudo isso que a gente vai trabalhar hoje, ok? E depois a gente vai trabalhar nos próximos encontros 3 signos por vez. Vai trabalhar no próximo encontro, por exemplo, Áries, Touro e Gêmeos, ok? Peço desculpa aqui pela tosse. Vamos lá. Seguindo então, primeira coisa super mega importante quando a gente vai falar assim sobre a mandala astrológica, sobre o zodíaco, para você ficar por dentro, é que quando a gente fala desses símbolos, já falei até a palavra, quando a gente fala desses do símbolozinho de Áries, quando a gente fala de cada um dos signos, quando a gente fala dos planetas, tudo isso, para Rudhyar, a gente está falando, na verdade, de símbolos. Para ele, a linguagem astrológica, tudo o que ele trata no seu conhecimento é a partir de símbolos. Ele fala que são símbolos, não fatos, né? Então, quando a gente fala sobre isso, já que o Rudhyar considera que seria símbolos, é importante a gente entender o que significa esses símbolos e por que símbolos e não fatos, e o que significaria fatos também, né? Para Rudhyar, quando a gente pensa astrologia, a gente sempre considera a correspondência, né? Quando você olha para o mapa natal, um mapa natal ele simboliza ali o momento que você nasceu, a sua primeira respiração, que você veio à vida, existia uma configuração no céu naquele momento. E considerando a segunda lei hermética de que o que é em cima é como o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, a lei da correspondência, o nosso microcosmo, ele assim é organizado como o macrocosmo, né? Na parte está o todo e no todo está a parte também, não é isso? Então,
existe essa correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Só que, para essa correspondência, é interpretada de formas diferentes. Quando você adota uma filosofia astrológica no sentido empírico ou no sentido simbólico. No sentido empírico, como é que seria? Quando há um movimento no astro, no céu, ele necessariamente corresponderia a algum fato, né, aqui internamente. Quando existe uma correlação entre os dois, né, por causa da correspondência, e um X, um movimento ali, implicaria um correspondente reação, um correspondente fenômeno na vida aqui do ser humano, né, que a gente está considerando. Só porque Rudhyar considerava o seguinte, olha, quando a gente aplica uma água num recipiente quando a gente aplica calor a uma água no recipiente e ela atinge 100 graus Celsius, ela começa a borbulhar, não é? Ela entra em fervura, mudar o seu estado, né, de líquido para gasoso, não é isso? Então, necessariamente, se você aplica uma quantidade de X de calor lá para a água atingir 100 graus Celsius, necessariamente essa água vai ferver, certo? Então, essa correspondência aqui, ela pode ser, ela é mensurável, né? Eu posso saber que o resultado vai ser esse. Mas, agora, quanto a eventos astrológicos, quanto a essa linguagem simbólica, que segundo Rudhyar é a simbólica da astrologia, não necessariamente. Quando há um movimento celeste, quando tem uma quadratura entre um planeta e outro, por exemplo, o resultado vai ser o mesmo. As pessoas vão agir da mesma forma diante da circunstância. Por exemplo, se seres humanos, tem duas pessoas, aí a gente, sei lá, tá num cruzamento e acontece um acidente de trânsito. As pessoas que estão ali, por mais que estão vivendo a mesma circunstância, cada uma pode reagir de forma muito diferente da outra, porque há muitos outros fatores, né? Há que se considerar a subjetividade do ser humano. E justamente por isso, Rudhyar considerava que essa linguagem ela é simbólica e não fatídica. Então não seria uma questão de empirismo, mas de símbolos. Então a gente não pode, apesar de muitas vezes o resultado ou reação ser previsível, se há uma margem de que não dá para saber se toda vez a reação vai ser igual, não dá também para se considerar generalizar, porque ia perder todo o significado do conhecimento astrológico. Então, são símbolos e não fatos, ok? Isso é bem importante de se entender. E agora a gente tem que entender, peraí, Kelsey, se são símbolos que o Rudhyar fala, o que significaria esse tal desses símbolos? Então, vamos agora então falar um pouquinho sobre a mandala astrológica, né? O que significaria esse zodíaco? A astrologia, considerando como a gente vive hoje, a astrologia ocidental que eu estou abordando aqui, considerando que a nossa cultura é uma cultura norte hemisférica, que a gente fala, né? Por exemplo, nós que somos, por exemplo, pode ser que você não seja, mas eu que sou brasileira, por exemplo, pressuponho que vocês sejam brasileiros, né? E pode ser que não, mas se você vem de um país colonizado por países europeus, né, das grandes navegações, seja Portugal, seja Espanha, esses países trouxeram consigo nessa civilização a sua mentalidade, não é mesmo? A forma, as memórias tão presentes ali do inconsciente coletivo, a forma com que se civilizou aqui a América, por exemplo, né, a própria Europa, são esses países que nos colonizaram trouxeram toda a bagagem cultural, os valores, né, toda a memória da sua ancestralidade e colonizou aqui, né, e povoou, vamos falar, seja colônia de povoamento ou também de exploração, mas trouxe essa cultura que formou esses povos que inclusive somos nós aqui brasileiros. Então, a gente tem uma formação mental, uma formação que vem desses países europeus, né? O que quer dizer que junto disso também vem a astrologia, né? E então, quando a gente olha para a astrologia que a gente se aplica aqui, apesar de haver algumas diferenças, né? Por exemplo, quando é primavera aqui, lá se outono ou verão e inverno, a gente resolve essa questão lembrando que a gente trata aqui de símbolos e de arquétipos. Então, apesar de haver essas diferenças, a gente lembra que a mentalidade que a gente herdou é uma mentalidade norte-hemisférica, então a gente pensa como eles, apesar de ter essa diferença aí toda geográfica, né? E de todas essas questões de diferença com o lugar de onde vem a nossa origem, a nossa matriz civilizatória.
Então, a partir disso, a gente considera que o primeiro contato, como foi desenvolvida essa astrologia, Kelsey, considera-se que há mais ou menos 5.000 anos, né, os caldeus desenvolveram o conhecimento astrológico a partir da sua observação dos ciclos da natureza. Basicamente a relação que se tinha com o solo, lembrando que naquele momento a relação humana era muito, a experiência humana era muito ligada ao solo, era uma experiência muito biológica, né? No nível da nascer, viver, crescer, reproduzir, enfim, né? Não tinha ainda um desenvolvimento psicológico, psicomental. Então, de início, a astrologia, a gente chama assim, que era uma astrologia vitalista, que era essa relação muito próxima com o solo. Então, essas primeiras memórias de onde surgiu essa astrologia é muito dessa experiência humana da relação do ser humano com o seu meio biológico. Então, assim, passava-se inverno, a relação ali de cultivo da terra, do que simbolizava aquilo, né? Essa troca. Inverno, outono, inverno, primavera, verão, então tudo isso foi construindo uma memória humana dessas suas experiências que compõe, né, o inconsciente coletivo e vai se formando símbolos associados a essas experiências que desde esses 5.000 anos foram sendo trazidos até hoje. E o símbolo associado, por exemplo, à primavera é Áries, né? Início da primavera, aí a gente vê os signos seguintes a Áries, que a gente chega em Touro, em Gêmeos, aí depois a gente tem a próxima estação depois da primavera, né? Que seria o outono, que seria o verão, primavera, verão, o verão que já seria ali Câncer, né? E aí é o símbolo do que se experiencia nesse momento do ciclo. Depois, em seguida, a gente tem a próxima estação, agora sim, outono. E aí, no outono, quais eram as experiências? Normalmente se vivia considerando a interação com a forma de vegetação, clima, né? Tudo isso que se estabelecia nessa época, o que influenciava o ânimo das pessoas. Depois a gente seguia para o inverno. Então, tudo isso foi criando memória, né? Memória dos seres humanos relacionados com esses ciclos que são as estações do ano. E isso foi sendo transmitido. E os símbolos que se tem hoje, os signos do zodíaco, eles retomam toda essa experiência humana que nos ensina dessa relação, né, vitalista. Mas aí, gente, a gente hoje, Kelsey, mas você tá falando essa história toda aí que vem lá de Caldeia, inclusive, até estudos e tal, que fala que na verdade vem de antes da Caldeia, que viria essa astrologia norte hemisférica, viria até de Atlântida, né? Mas aí, se sim, se não, a gente não sabe, mas que é bem antiga, assim, inclusive, eu vou trazer um adendo aqui, há estudos que dizem que, na verdade, o conhecimento astrológico, ela não vem de uma observação puramente dos seres humanos, da natureza e do céu, e dele ter conseguido captar isso e transmitir puramente, mas que teria sido recebido dos deuses, vamos dizer assim, quando os deuses viviam entre os humanos. Então, que isso viria, na verdade, da transmissão, né, de deuses e não que for de observação dos seres humanos. Mas agora, essa é uma hipótese, né, que a gente não, se sim ou não, a gente tem que há uma memória, um inconsciente coletivo que vem trazendo toda a experiência humana que está presente na gente, né? Nesse sentido, inclusive até instintivo, que traz, por exemplo, os seus instintos de sobrevivência, tudo isso vem da inteligência acumulada da humanidade, né? Que vem aí representado pelas formações do seu cérebro, né? Por exemplo, seu cérebro reptiliano, luta ou fuga, essa coisa toda, foi uma coisa que se aprendeu lá muito atrás e que já foi assimilado e é completamente dominado por nós hoje, né? Por exemplo, o nosso corpo, ele é completamente inteligente, não é mesmo? E você não precisa se preocupar quando é que seu corpo, quantas batidas você tem que ter do seu coração quando você corre, quando você está em estado de repouso, ou quando você, nesse mesmo movimento físico, você tem que respirar mais ou respirar menos, você não tem que se preocupar com isso. Nossa senhora, será quanto de oxigênio que eu vou precisar? Ai, quantas hemácias eu tenho que ter? Quantas hemoglobina? Quantos não sei o quê? Nossa, meu Deus do céu, eu acho que estou bombeando pouco ou muito sangue. Você nem pensa nisso, nem sabe na verdade como é que funciona direito, mas funciona em perfeita ordem, não é isso?
Então, existe essa assimilação aí do corpo físico, por exemplo, que é da evolução humana, que já está dominado, né? Alguns corpos aí da que a gente tem já está dominado, como o corpo físico, o corpo energético e o corpo emocional. E aí a gente está no desafio mental agora. Mas espera aí, Kel, se você fala que a gente está no desafio mental, isso é muito nada a ver, porque olha só, eu tenho super desafios emocionais e aí, você fala que tá dominado e não tá bem assim, não. Eu nem levanto direito na hora da cama quando eu quero, sabia? Às vezes eu quero acordar às 6 da manhã e eu não acordo. E aí, como é que você fala que tá dominado, que é uma coisa assim que a gente já tem completo domínio? É porque é legal a gente pensar o seguinte, gente, a mente é que orienta todos os outros corpos. E como a gente tá no desafio mental agora, enquanto a gente não tem essa mente, que é o desafio, o grande desafio nosso de dominar a mente, né? Da gente conseguir não submeter, mas conseguir dominar essa ferramenta, o que acontece é que acaba existindo esse desacordo nesses outros corpos também. É a mesma coisa de ter uma empresa, e essa empresa tá tem todos os processos, né? Uma gestão de pessoa, de processo maravilhosa, e aí muda o gerente da empresa, e talvez ele não sabe bem como é que é cada processo, não sabe nada disso. De repente, as coisas começam a desandar ali naquela empresa, porque o cara que tá no topo, que é o líder ali, não tá conseguindo liderar. E aí o administrador não está conseguindo administrar, e aí as coisas começam a desandar ali dos processos que ele não conhece. É mais ou menos isso que acontece, entende? Então, aquilo que eu tinha falado sobre o âmbito vitalista e tal, a humanidade foi crescendo. Lembra que eu falei que era um nível biológico isso? A humanidade foi se desenvolvendo, não é mesmo? E aí o que aconteceu? Durante a Idade Média, por exemplo, que tivemos o cristianismo, essa questão assim muito forte da religiosidade e de uma certa desconfiança dos conhecimentos, inclusive da astrologia, esses conhecimentos, né, que levavam à compreensão da natureza humana e da própria natureza, foram relegados, não é mesmo? Só porque e ficaram mais assim, aquele criado por Ptolomeu, ele foi mais usado para príncipes e tal, para esse tipo de coisa, para satisfazer a curiosidade da realeza. Já, só que dentro ainda nessa época, teve algumas ordens, né, ocultas, no sentido de veladas, elas continuaram levando essa sabedoria da astrologia. E nesse momento, os seres humanos começaram a desenvolver, né, essa questão psicológica, né, que seria psicomental, que é um desafio nosso ainda, né? E aí o que acontece? A astrologia, os Rosacruzes e os alquimistas, por exemplo, dizem que foram grandes escolas que foram guardando esse conhecimento astrológico, inclusive tiveram um trabalho de atualizar o conhecimento astrológico, né, para esse sentido para agregar a experiência humana nesse sentido emocional, né, psicomental. E aí o que acontece? Eles conseguiram manter isso e passar adiante, chegar até a gente aqui, né? Se a gente tem acesso à astrologia hoje, ainda que no nível muito mais decadente, que talvez já foi um dia, é porque existiu pessoas que mantiveram o fogo aceso, né? Que estudaram, que se dedicaram, que passaram adiante. E a ideia, e por que eu tô falando dessa questão toda aqui? Essa experiência em relação a esse zodíaco todo precisa ser atualizado, segundo Rudiger, né, para os nossos tempos atuais. Por quê? A vida nessa época que a gente estava falando era uma vida mais estática, né? As pessoas, elas eram ferreiro, e era ferreiro a vida toda. Elas tinham, claro, sempre existiu as provas, né, na vida humana, né, esses desafios. Mas eram desafios assim, veio seca, não veio seca, né? Choveu, não choveu, a mulher não engravida, como é que vai fazer? Então, nesse sentido assim, mais biológico do termo. E atualmente, considerando inclusive já o desenvolvimento científico, uma coisa mais até já convencionada, a gente pensar até o tipo de física que existe hoje, né? Que antes a gente tinha materialismo científico, por exemplo, até Newton, quando a gente pensava o mínimo da divisão da matéria era o átomo, né? A gente tinha um átomo. Hoje a gente, depois da física quântica, de Planck para frente ali, Newton, Einstein, toda essa questão, hoje é muito comum, já é convencionado que o universo ele se divide em mais do que átomos, né? Tem subatômos, muito menorzinhos, chega até o quanto de energia, que é um bem pequeno mesmo,
que a gente assim nem sabe medir, é uma quantidade ali que chega a dividir, que chega a ver que é pura energia, né? Que é que o universo ele é formado de energia, e essa energia do mundo manifestado, ela é formada por dois polos de opostos. Olha só como isso já vai parecendo com uma tradição antiga chinesa, né? Que é professada por os chineses, que seria do conhecimento chinês, por exemplo, o Xing, né? Lá do Lao Tse. E aí, você vê que essas sabedorias antigas, que já falavam que o universo era isso, que era uma manifestação, que tudo tinha esses dois polos, né? Uma manifestação do masculino e feminino, yin e yang, tudo isso hoje pela própria física já é estabelecido e conhecido, né? Isso sobre a natureza da realidade, né? Da questão do manifestado mesmo. E aí o que acontece? Dentro dessa questão, já fica muito claro, o dinamismo, né? Que o equilíbrio ele é dinâmico e não estático. E por que, mais uma vez, eu chego a falar dessa questão de equilíbrio ser dinâmico e não estático? Porque o ser humano, tanto a astrologia, quanto religião, quanto as escolas de filosofia, as próprias ciências, se você for buscar, o que faz o ser humano buscar todos esses conhecimentos? Senão a busca por encontrar a segurança na previsibilidade, não é isso? Quando você pensa em astrologia, de certa forma, a gente está tentando encontrar padrões, né? Padrões dentro da evolução humana, padrões dentro dos ciclos da vida. Na religião, peraí, quando eu nasço de onde? Quando eu morro, eu vou para o céu, não vou para o céu? Por exemplo, religião católica, né? Existe pecado, não existe? Existe purgatório, existe não sei o quê? Todas essas questões que vai se buscando previsibilidade, saber o que significa, buscando significado, né? E a astrologia é mais uma dessas possibilidades, né? De apresentar, ajudar o ser humano a encontrar isso que ele busca tanto, que é encontrar essa ordem, né? E considerando por que eu falei a questão de ser dinâmico, porque já é convencionado que é dinâmico, o universo é dinâmico e todas essas forças que ficam interagindo, e que só pode ser também dinâmica, o equilíbrio que a gente busca só pode ser dinâmico. E o que quer dizer isso? Que Rudhyar fala que a gente não pode usar o conhecimento, ele tem que servir à vida e não o contrário. E se, por exemplo, em nossos tempos a gente não tem essa preocupação, uma pessoa não nasce, vai ter uma profissão a vida toda, ela vive muito mais desafios na vida moderna, ela precisa também, né, de um conhecimento que a ajude a entender, a encontrar, inclusive, essa previsibilidade, essa ordem no caos. Por isso aqui a gente chega numa definição de Rudhyar, que ele fala que o zodíaco ele é dinâmico. A astrologia, então, ele é um processo dinâmico, né? O zodíaco ele é um processo dinâmico, né? Então ele fala dessa ênfase moderna em atividade rítmica, né? De crescer e de minguar, de nascer e de morrer constantemente, da gente viver vários ciclos ao longo da vida, né? Por exemplo, só de Saturno a gente vive 3 ciclos ao longo da vida, né? 30 anos cada um deles. Júpiter são 12 anos, então são muitos ciclos, e entre ciclos se cruzando, um finaliza um, começa outro tá no meio. Então todos esses desafios que fala sobre a gente então não negar, né, esse dinamismo da vida, mas a gente aprender a encontrar essa ordem dentro dessa multiplicidade toda, né? Encontrar o que está por trás de toda essa multiplicidade, e para a gente conseguir o que todo ser humano almeja, que seria essa paz, né? A felicidade. Se as adversidades nunca vão deixar de existir, pelo jeito sempre vai existir, quem tem que mudar somos nós, né? Aprender a nos colocar acima dessas adversidades, olhar para elas de forma integrativa, né? Então, essa proposta do Rudhyar, que a gente aprender, inclusive, quando a gente analisou lá o livro, quando a gente conversou sobre o livro O Essencial em Rudhyar, da Leila Rudhyar, a gente falou sobre isso, sobre a ideia do Rudhyar falar sobre a mente de totalidade. Então, lembrando aqui que o zodíaco é dinâmico, que ele é todo um ciclo maior, né, de um ano que ele representa, e que esse ciclo maior de um ano, cada um dos signos, eles são momentos dentro desse ciclo, e eles têm toda uma simbologia. Quando a gente vai entendendo essa simbologia associada inicialmente lá com a experiência ligada à Terra, e que depois foi sendo atualizada, inclusive na época medieval, pelos Rosacruzes e também pelos alquimistas, atualizado para a questão da experiência já psicomental, e que o Rudhyar vai trazer isso como desafio para a astrologia humanista,
esses símbolos vão trazendo vão evocando nas pessoas, né? Lembra que eu disse que não quer dizer que cada um vai ter a mesma reação para cada um dos símbolos? Então, de acordo com o que evoca nele, aqueles símbolos provoca nele, né? Toda aquela história da humanidade, da relação da humanidade com a experiência, com os ciclos, cada um deles vai simbolizando toda essa experiência humana, esse patrimônio do inconsciente coletivo, e vai nos ensinando sobre o ciclo, e é isso que a astrologia faz por nós, né? Nessa busca de integrar a experiência humana, da gente encontrar essa segurança diante do aparente caos. E aí a gente chega na questão dos 2 enfoques para a vida que o Rudhyar fala. Ok. O céu, quando a gente olha, ele tem essa aparente, a gente olha para o céu e vê que ele é organizado. Os planetas, eles têm uma distância, sempre uma distância e velocidade, né, muito conhecida, né, assim, com pouca variação, eles caminham ali com velocidade e distância, e tudo muito previsível, os movimentos do céu. Né, à toa que fala cosmos, né? Há uma ordem ali, né? E em oposição, quando a gente vê a experiência aqui na Terra, parece um caos, né? De tudo que a gente experimenta aqui, a gente não consegue ver essa ordem toda. E a gente busca, né? A astrologia seria também dessa busca da gente conseguir verticalizar a nossa experiência na Terra, para a gente se aproximar cada vez mais daquela ordem que a gente vê no céu, para a gente se aproximar disso. Como? A gente conseguindo aprender, aceitando cada fase do ciclo, a gente entender qual que é esperado da gente em cada uma dessas fases, como vivê-las da melhor forma, para que a gente possa então viver de forma mais harmônica cada um deles, né? Conseguir se aproximar dessa que a gente vê no céu. Já que, se a gente for ver, o nosso organismo, ele é completamente harmônico, né? No nosso corpo. Quando tá desarmonia, o mínimo de desarmonia, a gente já sente muita dor, né? Quando a gente adoece e tal, alguma desarmonia no nosso corpo, a gente sente dor. E quando a gente olha para fora, a gente não vê essa mesma organização, né? Então a ideia, por exemplo, da astrologia, é a gente conseguir trazendo, a partir do momento que a gente vai se harmonizando com os ciclos da vida, vai compreendendo e se aprofundando nisso, inclusive no estudo aqui do zodíaco, a gente conseguir encontrar, cada vez mais se sintonizar com essa ordem que está velada nesse aparente caos que é a nossa vida. Então, quando a gente vai entendendo e dando significado aos ciclos, o que parecia um caos, na verdade, é só mais um momento dentro da experiência da vida, e a gente vai conseguindo ver isso com abertura, sem um julgamento, sem rechaço, e vai incluindo que é esse movimento de evolução, segundo Rudhyar e segundo também, né, embasado em Jung, que seria esse movimento de totalidade que é a vida, né? Essa busca por incluir todas as nossas partes. Então, a gente chega aqui nessa questão de não olhar, e é legal que a gente pensar aqui que o Rudhyar falava o seguinte, olha, normalmente quando se olhava, por exemplo, as religiões e até mesmo a astrologia numa vertente medieval, por exemplo, antiga, olhava-se para o céu e via essa ordem, e eu embaixo via aparente caos, e se criava uma dualidade, uma forma de olhar para o céu e pensar assim, que lá estão todos poderosos, os deuses e tal, ativos, e quem tem um poder e que faz e acontece, e a gente aqui embaixo, nós seres humanos, que fazemos parte desse caos, nós seríamos pecadores, seríamos até impregnado um pouco de um cristianismo aqui, né, mais decadente já, na verdade, né, não um cristianismo vamos falar primitivo, mas aí seria que haveria essa polarização, porque depois daquele momento vitalista da vida humana, existiu assim, quando se desenvolve psicomentalmente, uma tendência a rechaçar tudo que é orgânico, né? E de rechaçar isso e falar que isso não é bom e era melhor esses outros momentos evolutivos, na verdade, ainda não estavam conquistados, negar o corpo, por exemplo, né? E aí o dia falava que essa posição de colocar a gente como passivo, como pecador, sabe, como escória, e ali no céu, a gente vítima do céu, que sim, poderoso e tal, ali do cosmos, onde havia ordem, não é uma posição muito legal. A ideia é que a gente busque integrar esses dois, né? A gente trazer, como a gente tinha falado um pouco antes, essa ordem que a gente vê no céu para as nossas relações na Terra, para a gente verticalizar nossas relações, a nossa experiência humana e conseguir fazer esse movimento que traria a nossa paz, né? A nossa felicidade
felicidade, que seria, apesar das adversidades, a gente ir cada vez mais confiando na vida, né? Confiando no karma, confiando no nosso dharma e se alinhando com o nosso dharma e viver, pode se olhar de fora e achar que é um caos, mas a gente está vivendo isso de uma forma evolutiva, entendendo a evolução que é crescimento, né? Então, se a gente está nesse caminho, ainda que a adversidade, a gente quanto mais se alinha com isso, mais realizado, né? Então, a ideia é essa. Depois dessa questão de entender, né, essa necessidade de integração, e a astrologia, inclusive, o dia considerava que era o caminho para isso, né? Então a astrologia humanista é o caminho para isso, não é? Ele não via muito valor em ficar prevendo o que vai acontecer ou não, até porque para ele são símbolos e não dá para saber que tipo de reação vai ser provocado. Ainda que os símbolos, eles evoquem nas pessoas, se tem algum significado para ela, são poderosos para evocar sentimentos, né? Por exemplo, uma pessoa que foi criada numa matriz católica, de uma família católica, quando ela vê uma cruz, passa na porta da igreja, ela faz o sinal da cruz e tudo, assiste uma missa ou um casamento, fica emocionada, porque aqueles símbolos que foram usados ali evoca ela, né? A sua imaginação. Evoca sentimentos e pode provocar até experiências maravilhosas de êxtase, né? Mas, obviamente, isso não está na pessoa do padre que está manifestando aquela igreja, que está fazendo aquela oração, que às vezes as pessoas olham e querem transferir isso para a pessoa que está ministrando ali o culto ou não. Na verdade, é o símbolo, o próprio símbolo que tem alguma relação com aquela pessoa, para quem simboliza, para quem tem algum significado, o símbolo, e evoca isso nela, né? Por isso os símbolos são tão poderosos, por isso a astrologia, já que é, assim, vou falar o mais antigo das ciências, né? A mãe da ciência, vamos dizer assim, porque ela é das que mais perduraram ao longo do tempo. A astrologia, ela tem esse poder tão grande de ser esse símbolo aí que tá, né? A gente observar a natureza, a gente pode, inclusive estudando a astrologia, para a gente se conectar com isso e, como segundo Rudhyar, atualizar isso para o nosso momento histórico. Por isso, uma das grandes matrizes da astrologia humanista é a psicologia profunda, que Rudhyar usava como fundamento. Por quê? Porque a psicologia profunda estuda esse momento de desenvolvimento psicomental, já que é necessário que a gente consiga fazer esse movimento, né? De dominar a nossa própria mente. E como é que se faz isso, Kelsey? De forma prática mesmo, esse negócio de dominar a mente, eu escuto várias vezes, mas eu não entendo bem isso. É aprender a escolher. A gente aprender a fazer escolhas, né? E como é que a gente aprende fazendo escolhas? Fazendo escolhas, errando e aprendendo. E todo esse conhecimento de aceitar os desafios, de ir entendendo os ciclos, entendendo os momentos do ciclo, para você ir compreendendo tudo isso, e vai te ajudando nesse movimento de fazer escolhas, né? Aprender inclusive, a superar a mente, que seria esse lugar dessa mente de desejo, dessa mente lógica e racional, né, considerada, chamada de kama-manas, né, lá para os hindus, e aí a gente superar isso e ir para a parte superior dessa mente, que é levar essa mente para o alto, como a gente estava buscando, para se harmonizar, que seria já chamada de manas, né, então seria esse movimento todo da gente ir se purificando e conseguindo fazer esse movimento de totalidade. Então, a gente chega aqui nesse lugar sobre essa experiência do que o Rudhyar chama assim, em vez da gente olhar para as experiências como mais ou menos, em vez de isso ou aquilo, seria mais ou menos. É uma ideia do Rudhyar aqui, nesse sentido de, em vez dessas experiências desafiadoras, aquilo que eu falei sobre aprender a fazer escolhas, a gente olhar para isso como essa foi boa, essa experiência foi ruim, essa eu não quero de novo, aquela eu quero, o que criaria, na verdade, segundo o Rudhyar, dependência, né, e carência, a gente olhar para isso como isso foi mais ou menos, né? Isso foi mais ou menos alinhado, né, com o momento que estou vivendo dentro do ciclo, né? Por isso a importância de entender os ciclos, né? Por exemplo, quando alguém passa por um desafio, a gente pode olhar ali os ciclos, qual momentos dentro dos ciclos da vida ele está vivendo, né? Se é um momento crescente, se é minguante, qual a idade da pessoa, tudo isso que vai nos informar sobre o desafio que você está vivendo, né? E para a gente olhar se esse foi mais, né, uma questão mais coletiva ou mais individual, mas não nesse sentido de afirmar a individualidade ou coletividade, ou de dizer que é ruim ou bom, porque isso ia criar conflitos muito grandes internos, mas de conseguir ir, lembra que a gente falou, o movimento de totalidade, de incluir todas as experiências, entender que todas são para o nosso crescimento, né? Então, é esse desafio que vai à medida que a gente vai aprendendo a viver a vida dessa forma, com essa abertura e boa vontade, a gente vai se aproximando da sabedoria.
E aí, então, a gente para de olhar para essa questão de ou isto ou aquilo, de polarização, para a integração de mais disso ou menos daquilo. Mais dia é uma coisa de mais luz ou menos luz, né? Se foi mais ativo ou menos receptivo, vamos dizer assim, sabe? Nesse sentido. Mas então, essa questão de força do dia e força da noite. O dia ele falava que todos os ciclos eles são uma alternância entre essas duas forças que ele chamou assim, que inclusive está em harmonia com o que era dito na antiguidade, na astrologia. Força do dia e força da noite seria inclusive aquilo da questão do yin yang, né? Força ativa, força receptiva, que seria também a força positiva e passiva, receptiva e ativa, toda essa alternância entre essas duas energias que elas nunca se suplementam completamente, mas todas as duas estão presentes. Por isso que o dia, inclusive, traz aquele termo que eu falei anteriormente de mais ou menos e não de isto ou aquilo, porque, por exemplo, uma mulher, apesar de estar polarizada no corpo feminino, ela tem tanto a energia masculina quanto a energia feminina. E ainda que às vezes ela está manifestando mais o feminino, o masculino, a energia masculina dela, nunca vai se suplantar. Então, ainda que a força do dia, que é da individualidade, da afirmação, ela esteja preeminente, a força da noite ela não está anulada, ela pode estar mais recolhida. Então, por haver essa dança constante, o dia chamou essas duas energias, quando a gente pensa na experiência humana representada pelo zodíaco, de força do dia e força da noite. E a gente vai então definir um pouquinho o que significa força do dia e força da noite, e aí sim a gente vai entrar no zodíaco aqui para a gente ver os momentos críticos de todo o zodíaco, de todo esse ciclo anual, quais são os 4 pontos críticos, quais são os signos associados a ele. Inclusive a gente vai ver também quando começa esse ciclo. Existe um momento que inicia ou ele é convencionado? Naturalmente existe ou ele é convencionado? Ele é convencionado de forma aleatória ou há uma lógica nessa escolha de quando se inicia? Vamos continuar então. De início, a força eu até anotei aqui para ficar bem claro para vocês. A força do dia, ela é personalizante, ela transforma ideias, entidades espirituais e abstração em realidade exata e concreta. A força do dia, ela tem uma relação com a primeira fase da vida, né? E com o ciclo, os signos de Áries, Touro, Gêmeos, chegamos ao signo de Câncer, aí de todos os signos que estão abaixo da linha do horizonte até chegar em Libra, então a força do dia. A gente depois que faça Câncer, Leão, depois de Leão, Virgem, né? E aí depois de Virgem a gente chega em Libra e começa a força da noite a ganhar mais força, né? A força da noite ela vai ficando mais proeminente a partir de Libra, e a força da noite ela já seria em contrapartida da individualidade, né? Contrapartida do eu, a força da noite já seria a coletividade, já seria o inconsciente coletivo. A força da noite, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia com a vida, normalmente nas primeiras fases da vida a gente é muito preocupado, com medo de ser arrastado pelo coletivo, a gente quer muito se autoafirmar, e é importante também, né? A gente reconhecer quem nós somos, nos afirmar enquanto indivíduo, nos destacar, sair da nossa família, criar independência, nossa família originária, até a gente desenvolver a nossa própria família e novamente a gente se engajar, saindo da família originária e nos engajar criando a nossa família, nos engajando com o que faz sentido pra gente intelectualmente, oferecendo as nossas obras ao mundo. E aí nesse movimento a gente já entra na força da noite, que é do coletivo, do social e coletivo, da gente contribuir, né? Porque a gente veio do coletivo, né? E a gente volta pro coletivo. Quando eu me torno um indivíduo, eu nasço, eu venho desse barro, vamos falar assim, e eu volto para ele. Eu devolvo, quando eu deixo a experiência humana, o meu legado, eu devolvo tudo que eu peguei, né? E a ideia é que a gente devolva atualizado, que a gente devolva melhorado, né? Que a gente não pegue, use e vá embora sem deixar a nossa contribuição. Então, tanto a questão da individualidade, de desenvolver e reconhecer a nossa individualidade é muito importante, tanto quanto e oferecer isso para o coletivo, conseguir cooperar, né, e de forma com a comunidade que a gente entrega, contribuir, ser útil ao social coletivo, à nossa coletividade, né?
por exemplo, desenvolvendo trabalho, né, através do nosso trabalho, que seriam as nossas obras. Só porque a ideia é que nesse movimento do coletivo, que a gente não perca o nosso individual, que ele não fique massacrado, né, que a gente não tiranize o nosso individual. Por isso o Di falava, olha, o movimento aqui não é, como a gente falou mais de uma vez, várias vezes, não é o isso, aquilo, mais isto e aquilo. Seria esse movimento da gente ir vivendo essas duas forças que vão, ora uma vai ganhando força, ora a outra vai ganhando força, ora o dia vai crescendo, né? A gente vai desenvolvendo a nossa personalidade e chega momentos da vida em que a gente vai dando espaço, vai ficando mais recluso e a gente vai ficando mais coletivo e mais engajado com o coletivo e menos individual, e isso é um movimento natural da vida, da gente não se negar a nenhum dos dois, né, pra gente conseguir realmente dar significado e justificar a nossa vida, né? Então, a ideia é justamente a gente entender aqui, a partir de toda a simbologia do zodíaco, como é que isso funciona para que na nossa experiência de vida a gente viva isso em plenitude. Quando for a hora da gente diminuir a força do dia, essa força individual de indivíduo, essa força do eu, né, que a gente vive na primeira fase da vida até a maturidade, que a gente aceite isso de bom grado, né? Que a gente desenvolva a nossa personalidade para oferecer para o coletivo, né? Que a questão da individuação, por exemplo, Jung falava que a individuação, que seria essa busca para você se tornar você mesmo, encontrar quem você é, a sua essência, ela não é uma busca por um egocentrismo exacerbado. Muito pelo contrário, seria de você se encontrar e na medida em que você vai encontrando quem você é realmente, você oferecer isso para o coletivo. Que dentro de si mesmo, quando você se encontra, você encontra toda a coletividade dentro de si. Então, o caminho para a realização passa por integração com o outro. Não é possível ser feliz, né, de forma isolada. E o indivíduo naturalmente pressupõe que ele é parte de algo, né? Não todo ser é social, a gente não vive no vácuo, como diz Rudyard. Então, o ser humano pressupõe, né, várias correntes filosóficas falam isso, nós somos seres sociais. E aqui, para a linha humanista, realmente é o caminho da realização, né? Então, a gente olha para essas forças do dia e da noite, para a gente compreender isso dentro da mandala astrológica, na mandala zodiacal, né, todo o zodíaco, para a gente entender em que momentos, né, eles estão relacionados, quando a gente traz para a gente, e quando a gente observa a natureza, por exemplo, como é que seria essa força da noite e do dia para eles, lembrando que elas não ficam absolutamente uma ou outra, mas mais de uma ou menos da outra, essa alternância aí que nenhuma realmente abarca, aniquila a outra, mas elas vão se alternando. Então, por exemplo, eu vou fazer uma analogia legal aqui para vocês. Durante o dia, na fase dia, a gente associa isso com o Sol. O Sol, ele é o centro do nosso sistema solar. É ele que irradia luz, irradia calor. E na luz do Sol, aquele calor maravilhoso do dia, a gente não consegue ver mais nada, né? São só nuvens e o próprio Sol. A gente está tomado pela individualidade, né? A gente desenvolvendo isso e parece que só há isso. E que ele é o rei ali, que não tem mais nada, só ele. Mas aí, quando começa a anoitecer e o Sol se põe, a gente começa a ver a infinidade, né? A gente olha para o céu e vê aquele céu estrelado das estrelas irmãs, né? A irmandade das estrelas. E aí a gente descobre que o Sol, ele não deixa de ser o Sol todo-poderoso pra gente, ali no nosso centro, né? Que alimenta todo o seu sistema, mas ao mesmo tempo ele só é uma estrela perto da comunidade, ali, da irmandade das estrelas da noite, né? Do inconsciente coletivo, da coletividade. Isso, fazendo uma analogia com o ser humano, na nossa própria vida a gente precisa ser soberano, né? As decisões fundamentais da nossa vida, a gente tem que conseguir fazer esse movimento por nós mesmos. Nós não podemos deixar de viver a nossa individualidade, de fazer as escolhas de acordo com o que é importante, com os valores que a gente elege, as virtudes que a gente elege para nortear a nossa vida, não é? A gente precisa, às vezes, quando entra em conflitos de interesse entre nós, ou sei lá, nossa família, alguma coisa no trabalho, a gente precisa olhar e falar qual considerando a pessoa que eu quero ser, o tipo de contribuição que eu quero dar para a humanidade,
Dentro dessa situação, desse conflito, qual é a melhor escolha? E você tem que fazer isso por você mesmo, não é mesmo? Ótimo, não é mesmo, muito bom. Mas se você não faz esse movimento por você, se você não luta por você nesses momentos, às vezes você não consegue chegar lá para esse coletivo, porque a ideia do coletivo é uma soma de diferença, harmonização de diferenças e não suplementação. Porque se a gente suplantar, se a gente abafar as singularidades, vai ser completamente infértil essa irmandade das estrelas, porque todo mundo está indiferenciado, ninguém tem o que oferecer, que é seu, que é singular, e acaba que as coisas não funcionam. Por exemplo, no corpo humano tem o coração, tem o pulmão, tem o rim, cada um ali muito diferente um do outro, cada um desempenhando um papel diferente. Mas quem de nós atreveria a dizer que o coração é mais importante que o pulmão, né? Quem de nós atreveria a dizer que o intestino grosso é melhor que o intestino fino? Porque eles desempenham funções muito diferentes e cada um completamente importante e necessário para o funcionamento perfeito do organismo, né? Então a ideia é que a gente encontre isso, né? Essa individualidade durante o dia, né? A força do dia, que a gente encontre e a gente aprenda a ser o nosso próprio sol, que irradie o calor e luz e alimente o nosso próprio sistema, que a gente consiga fazer esse movimento, mas quando chega o nosso momento noite, quando a gente vai para o coletivo, que a gente saiba se relacionar com interdependência e não codependência, né? Que a gente saiba ser um e saiba estar entre outros e cooperar com os outros, que aí vem a grande força da cooperatividade, que se faz com que a gente possa ir muito longe, né? Enquanto grupo, enquanto humanidade. E aí, então, nesse sentido de força do dia e da noite, a gente falando sobre essas questões, a gente olha agora para o zodíaco, né? Para esses 12 signos, para a gente reconhecer. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, lembrando que a gente vai conversar sobre os signos no encontro seguinte. A gente vai falar sobre os 3 primeiros signos. Mas aqui, por exemplo, em Áries. Na verdade, a gente pensa o seguinte: onde é que se planta realmente a semente, a descida do espírito, né? Seria no Natal, né? No Natal que simboliza isso, que é a descida do espírito para a manifestação. Depois desse Natal, a gente vem para a primavera, que seria a próxima estação, já que aqui no inverno seria, né, a questão do Natal. Lá então que a sementinha, essa semente é lançada ao solo. E lembrando que os fins, eles condicionam os começos. Então o fim de um ciclo, legal a gente entender isso, ele vai condicionar o início do próximo ciclo. Então se um próximo ciclo, dependendo do que vai ser vivido, se a semente é boa ou não, isso vai condicionar, né, qual é o próximo ciclo que está iniciando agora. Então depois lá naquele Natal ali, descido do Espírito, aquela sementinha foi plantada, que é o fim, a síntese de uma experiência anterior, né, de um ciclo anterior. E aí a gente chega aqui, quando a gente chega em Áries, que seria a adolescência, assim, né, a Áries já é a germinação dessa semente, né, a Áries já seria essa semente começando a aparecer, a vir para o mundo, à força do dia, visível ao sol. Então Áries é esse ímpeto do começo, esse ímpeto de ação, de fazer, e ele é a primavera. Depois de Áries vem Touro, né? Touro já seria a relação com o corpo, do manifestado, disso que está saindo do corpo, dessa semente que precisa irromper, né? Irrompeu ali para enfrentar os intempéries da vida, e agora ela era semente, agora ela rompeu, saiu daquele casulinho e ela precisa se desenvolver e sobreviver com os intempéries da vida. Chegamos em Gêmeos, ensaio de ar, começando a questão do universo próximo, a relação ali com o universo próximo. Depois a gente chega em Câncer, que significaria a maturidade da vida, já ali do corpo formado, a pessoa já está pronta para constituir família, já nesse sentido reprodutivo, já está apto para reproduzir, né? No sentido biológico, por exemplo, constituir família, né? Nesse sentido, para se enamorar, já para atrair, é legal que a gente pensar isso, que aos poucos o coletivo vai vindo até a gente, né? Porque aqui em Câncer já vem essa vontade de constituir família, né? A pessoa que está ali já pronta para esse momento. E justamente aqui a gente vê esses dois, a coletividade vindo e o casal se formando, né? Ou que seja a pessoa querendo constituir sua família. E aí depois a gente chega em Leão, que seria as criações, ou no nível biológico, os filhos, né? Ou a coletividade vindo, o indivíduo começando a ter que dividir o seu tempo, sua atenção, porque tem mais gente entrando na família, né?
E aí depois a gente chega, por exemplo, em Virgem, que já seria a questão do trabalho, de pessoas trabalhando com você, né? Da relação de trabalho ali que foram estabelecidas, todas essas relações do dia a dia que vai entrando, se você tem condições de ter funcionário, por exemplo, entra tudo aqui em Virgem nas questões de dia a dia. E aí a gente vai, viu que as pessoas estão vindo, não é mais só sobre você, o seu tempo não é mais só seu, existem necessidades e responsabilidades crescentes aqui. E a gente chega no signo de Libra, que já começa as relações mais sociais, as relações mais visíveis a olho nu, estabelecido essas relações ali entre essa que a pessoa foi desenvolvendo no seu período mais individual, que agora se manifesta para o mundo. Depois disso a gente chega em Escorpião, que esses aí já são signos que a gente passou, que já começa a noite a ganhar força, né? O dia que era muito eu, até eu e minha família, tudo isso, eu e meus funcionários, eu e minha casa, ele vai ganhando complexidade à vida e vai entrando cada vez mais no coletivo. Aquela força do dia vai perdendo força e vai ganhando força, não que ela vai minguar, porque você ainda é um indivíduo em todos esses lugares, mas a força da noite, do coletivo, do social coletivo, a contribuição que você vai fazer com tudo que você desenvolveu, vai crescendo na medida que a força da noite vai aumentando. E aí a gente chega em Escorpião, por exemplo, que são os negócios, né? Escorpião, que é as relações comerciais, Escorpião, né? Que tem essas relações todas. Depois a gente chega no signo, a gente depois de Escorpião chega no signo de Sagitário, né? Que é a filosofia, que são o conhecimento superior, que é essa transmissão do conhecimento, disso que expande a identidade, né? Desse movimento todo mais ideológico. E depois disso as viagens ao exterior, essa questão toda de ir buscar distante, se conectar com outras famílias, eu falo assim, com outras famílias de conhecimento, né, outras culturas. Lembra que a gente é fruto de uma cultura? Mas quando você entra em contato com outras culturas, aqueles símbolos todos que você tinha começam a ser influenciados por outros, às vezes você cria novas experiências, entra em contato com novos inconscientes, então isso tudo vem através de Sagitário. Depois a gente vai para o próximo, que seria Capricórnio, que seria a questão, lembra que eu falei que nasce a sementinha aqui em Capricórnio? Que aqui que é a descida do espírito, aqui a gente chega em Capricórnio, que seria essas obras, né? Aqui a gente chega em Capricórnio, tudo que você vai construindo ao longo dessa jornada vai sendo sintetizado já para ser a sementinha para um próximo ciclo. Então aqui vai se tornando visível o que você trouxe, o que você está oferecendo para a humanidade, qual é a sua contribuição. Tudo isso Capricórnio vai apontando. Depois disso a gente tem Aquário. Aquário já seria essa soma dessas contribuições. Aquário já seriam essas pessoas que já estão inseridas nessa coletividade, interagindo entre si, trazendo essas sementinhas entre si, formando grupos, né? Formando todo esse movimento de várias pessoas que intelectualmente estão trazendo isso para se conectar, como se fosse aqui é o lugar dos amigos, né? Desses grupos, dessas ideologias de fraternidade universal, né? Desse movimento já de totalidade, de estar integrado com uma totalidade maior, já está servindo a totalidade maior, completamente conectado com isso. E aí a gente chega, né, em Peixes, que seria essa síntese, esse movimento de entrega para o coletivo, esse movimento de altruísmo, nesse movimento de compaixão, né? Esse movimento também de finalização de ciclo, né? De você estar completamente lá no final da vida, é muito menos você e muito mais o outro, né? Muito mais devotado à comunidade, a entregar com muito amor toda essa sementinha que você sintetizou ao longo da sua vida, suas experiências, né? São os anciões, os sábios ali, vamos falar assim, quando a gente vai ficando velhinho, a ideia é que a gente tem pelo menos um pouquinho para oferecer de sabedoria para os que estão vindo, e Peixes é essa entrega, essa abnegação, né? Inclusive associado com os fins dos ciclos desse movimento pelo amor universal, vamos dizer assim. Então a gente finaliza toda a mandala, né, nesse movimento, vê que cada um tem um arquétipo, cada um desses signos, esses arquétipos são momentos dentro desse ciclo anual, né? E eu fui falando do significado de cada um deles, né? Do desenvolvimento da experiência humana ao longo da vida, né? E tudo isso que cada um vai evocando, considerando que por toda a experiência humana, normalmente é isso que acontece, e a gente vai entendendo a estrutura dos ciclos conforme a experiência humana, já que a gente não consegue saber nada além desse, porque já foi experienciado pelo ser humano, nossa realidade é condicionada por isso.
Então, conhecendo tudo isso, a gente precisa saber agora das últimas duas coisas que eu queria trazer para vocês e que o Rudyard traz nessa primeira parte da obra. Que é importante conhecer os momentos críticos desse ciclo. E os momentos críticos são os solstícios e os equinócios, que são os inícios das estações, que formam a cruz cardinal ali de toda a mandala zodiacal, que seria o signo de Áries, né? Que seria a primavera, o início ali da irromper a semente. Aí, por outro lado, a gente teria o signo de Libra, né? Que seria aqui os equinócios aqui, né? Equinócio de primavera e equinócio de outono, que seria em Libra. E aí a gente tem o solstício de inverno e solstício de verão. O de inverno que seria em Capricórnio, lá na descida do espírito, e aqui em Câncer seria o solstício de verão, né? Esses são os momentos críticos dentro da mandala astrológica, porque são os momentos em que há uma passagem mais brusca da mudança, por exemplo, no nível biológico, né? Quando é em contato com a Terra, seria mudança de estações, né? Quando está fazendo calor e de repente começa a esfriar, ou quando está fazendo frio e começa a esquentar, são momentos críticos dentro de um ciclo também, momentos de decisão, momentos de desafio para a gente conseguir ir vivendo essas experiências, assimilando e tirando o melhor delas, né? Sem negar, lembra? Mas buscando integrar todas e buscar o significado e o aprendizado de cada uma. Ok, então quando a gente vai pensar no ciclo, provavelmente são um desses 4 momentos críticos aí, né, que é esse que seria escolhido para ser o início do ciclo. Mas ainda assim, qual desses 4 seriam? E aqui o Rudyard fala o seguinte, olha, essa é uma convenção, porque não dá para falar qual o momento que inicia o ciclo, né? Os ciclos eles estão sempre começando e terminando, e aí esse momento de falar o que inicia ou não é muito uma escolha aqui dentro da mandala zodiacal. E o Rudyard falou o seguinte, olha, se a nossa ideia é que a gente considere a força do dia e a força da noite, dando o mesmo valor a elas, que a gente não acha que o indivíduo é mais importante que a coletividade, e nem que a coletividade é mais importante que o indivíduo, o melhor seria que a gente escolhesse desses momentos críticos, os momentos em que representassem dias e noites com a mesma quantidade, mesma intensidade, certo? E os momentos em que dias e noites têm a mesma intensidade são, né, os momentos em que nós temos o zero absoluto, né, que a gente chama na astrologia. São momentos em que noites e dias eles têm a mesma quantidade de tempo, de noites e dias elas se equivalem. Não há mais luz e nem mais escuridão, não há mais noite nem mais dia, elas têm a mesma quantidade de horas, os dias e noite. E aí isso acontece, eu coloquei até o dedinho aqui já, né, nos equinócios. O equinócio de primavera e o equinócio de outono. Então aqui quando a gente fala da primavera, aqui no signo de Áries, aqui nós temos força do dia e da noite iguais. E aqui quando a gente fala em Libra, né, quando a gente está falando do equinócio de outono, aqui nós também temos dia e noite igual. Mas como aqui quando a gente fala do signo de Áries, tem esse ímpeto do início, esse ímpeto de romper com a casca e começar a vir para fora, a se tornar visível o que está nascendo, a gente considera então, por uma escolha, né, por causa de todo esse significado, que o ciclo ele se inicia com Áries. Então aqui em Áries a gente considera o início de todo o ciclo de um ano da mandala astrológica, de toda essa passagem que simboliza, né, um ano aqui do trânsito do Sol. Então cada momento, cada signo desse, ele vai representando, tem toda uma simbologia desse ciclo de um ano, e cada um desses signos ele tem um significado específico. E considerando o princípio da correspondência, cada pessoa que nasce no momento desse traz consigo as características, né, de cada um desses signos. A pessoa de Capricórnio tem as características nela naquele momento, como se fosse um vinho que é colhido numa estação, no momento, ele tem ali a sua safra, ele tem o sabor daquela estação. E as pessoas também têm isso em si, não é mesmo? Só porque tem toda a complexidade de um mapa para trazer isso para a gente, e também a subjetividade da consciência que habita, né, essa pessoa que nasceu ali, né, e que vai falar sobre esse símbolo, como é que ele vai se desenvolver nele ou não. Então, por hoje, queridos, é isso.
Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês quiserem trazer, quiser pontuar alguma coisa, trazer uma curiosidade que pode acrescentar para as pessoas que estão assistindo isso aqui, por favor, olha, deixa seu recadinho aqui, deixa seu comentário pra gente, vamos conversar, me fala o que você quer ver aqui. O que você tem vontade de ver? Qual dúvida ficou? Que sugestões? Que tipo de sugestão você quer me fazer? Que tipo de conversa que você quer ter comigo? Qual é a sua dúvida sobre astrologia? Qual livro raro que você quer trazer pra gente conversar? Que você, caramba, eu queria muito trocar ideia sobre esse livro aqui. Então não deixe de trazer, porque isso aqui é sobre nós, né? É uma troca que é fundamental, importantíssimo. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para você ser comunicado toda vez que a gente postar coisa nova aqui, e não deixe de deixar o seu likezinho, o seu joinha aqui para o pessoal do YouTube saber que esse vídeo tem relevância, que tem um conteúdo riquíssimo aqui, que eles podem conhecer mais da obra de Yu Dia, conhecer a astrologia profundamente, ter conversas muito mais agradáveis no boteco, agora que você já sabe muito mais sobre o zodíaco. Beijo para vocês.